Falei de manhã que um dos grandes privilégios hoje é tomar a aguinha do pastor. Então, agora que está filmando. Boa noite, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à casa de Deus. É uma alegria para mim poder estar ministrando algo que Deus tem colocado no meu coração. O Arthur esqueceu de falar que eu não dancei hoje, mas é porque minhas costas não estão deixando. Então, faltou só a dança. Não ia acontecer, né? Então, quando o pastor Arno me convidou para trazer essa mensagem, para trazer a mensagem do dia de hoje, primeiramente me veio uma alegria muito no coração de ver depois, porque foi adiado esse dia, que foi o dia do batismo hoje, que é um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia onde a gente pode realmente ter esse envolvimento um com o outro, né, de sentir esse amor, né, especial para mim, que sou padrinho da Ana. Então, assim, foi algo realmente especial para mim, ver ela descendo as águas e o entendimento que ela tem daquilo que o Senhor Jesus é na vida dela. E quando o pastor Arno me chamou para trazer a mensagem, normalmente, depois de um tempo a gente já aprende as coisas, a gente tem várias mensagens salvas em nos tablets, no nosso caderninho, né? Eu acredito que várias pessoas fazem isso, e algumas devocionais que a gente executa, a gente fala, isso aqui dá uma pregação, hein? Isso aqui dá uma mensagem, e a gente começa a trabalhar em cima daquilo. Então, normalmente eu vou lá e vou em cima daquilo que eu já conheço, né? Daquilo que eu tenho habilidade para falar, digamos assim. E quando o pastor Arno me convidou, eu fui buscar nas minhas palavras e buscar, Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? E aquilo que Ele trouxe para mim, eu não tinha escrito em lugar nenhum. Eu não tinha escrito nada sobre isso ainda. É uma coisa tão simples e poderosa, e ela faz toda a diferença, e a prova foi aqui agora, como faz diferença. E se a gente pode dar um tema para a mensagem hoje, se você quer anotar um tema para ela, o tema da mensagem é amor e cuidado entre os irmãos. Amor e cuidado entre os irmãos. Algo que Deus realmente colocou no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês puderem abrir comigo lá em Mateus 22, 36 ao 40, eu agradeço. Mateus 22, 36 ao 40. Mateus 22, 36 ao 40. Não sei se alguma versão pode estar um pouco diferente, mas acredito que a ideia seja a mesma. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isso aqui, o contexto, os caras estavam querendo pegar Jesus, né, na arapuca, na cilada, querendo que ele elevasse um mandamento e condenasse outro. Essa era a ideia deles. E Jesus, muito sábio, asseverou-lhes Jesus: amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A esses dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Quando eu vi essa palavra, algo me chamou a atenção, porque aqui quando Jesus fala, ele fala semelhante, então é algo parecido. Então o mandamento de amar a Deus, ele é o primeiro. Semelhante a ele, muito parecido, é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Quando eu fiquei pensando, Deus, mas o que seria esse semelhante, Senhor? O que? Né? Não é a mesma coisa. O amor a qual eu dedico a Deus, ele tem uma diferença. E Deus deixou bem claro para mim uma coisa. Ele falou para mim assim: a Deus, ou a mim, ele falou, né? Eu sempre escuto o Espírito Santo falando, a Deus nós prestamos o nosso culto. A Deus nós temos a devoção. A Deus nós levamos louvores, adoração. Ao nosso amigo não é verdade? Só Deus é digno de ser adorado. A nossa devoção, ela é totalmente de Deus. Tirando essa parte da devoção, então eu não pego o amigo meu e fico lá adorando ele, né? Ô, meu amigo. Mas eu amo ele da mesma maneira como eu amo a Deus. Então o tamanho da importância desse mandamento que Jesus nos deixou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe lei sobre, toda a lei está sujeita sobre esses dois mandamentos, de amar a Deus e amar ao próximo. O nosso maior mandamento é amar a Deus. Mas eu queria que vocês lessem comigo, eu vou ler aqui para vocês também, que ele é compridinho, se quiserem abrir, 1 João 4, 7 e 21. 1 João 4, 7 e 21. Vou começar a ler aqui a partir do 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito para o mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor. Não em nós que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E nós amamos uns aos outros, e nos amando uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, somos nós nesse mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Olha quantas vezes é repetido isso na palavra de Deus. A importância do amar ao próximo, a importância de amar o seu próximo, amar a Deus. Um reflexo do amor a Deus, essa palavra é bem clara. Um reflexo do amor a Deus, a maneira como eu provo, muitas vezes para mim mesmo, e até para Deus que eu amo, é amando o meu próximo. E aqui na palavra, ele fala, que aquele que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, é mentiroso. Você pode entender como aquele que não ama, aquele que não ama o seu próximo. Aquele que diz ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Porque às vezes odeia fica uma palavra muito, pesada na sociedade, né? Não, mas eu não odeio ninguém. Mas se você deixa de amar, você também está errado. Porque nós somos chamados a amar uns aos outros, da mesma maneira que nós amamos a Deus. E essa é a prova de que nós amamos a Deus, quando nós amamos uns aos outros. No dicionário Aurélio, na primeira definição de amor, no dicionário, eu achei 3 definições. Forte afeição por uma pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Nós obtemos essas 3 níveis de relacionamento com Deus. Nós temos uma forte afeição por Deus, pelo Senhor Jesus. Nós temos uma relação consanguínea com Ele, porque nós fomos lavados e resgatados pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos resgatados pela aliança, pelo sangue da aliança. E nós também temos o convívio social, o qual é o nosso amor entre irmãos. Então, nos 3 níveis de relacionamento que o português nos diz o que é o amor, nós estamos envolvidos. No reino dos céus, se resume aquilo que eu falei: amar ao teu Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? A nossa relação para com o próximo deve ser quase igual ao nosso amor por Deus. A palavra diz: se somos chamados a amar o próximo como a nós mesmos, a primeira coisa que eu preciso refletir é: como eu gosto de ser amado. Porque a palavra diz: eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Como que eu gosto de ser amado? Todo mundo consegue gerar uma imagem na sua mente. Isso eu sei que é da exclusividade minha. Quando você pensa em algum assunto, você gera algo na sua mente. Você gera uma imagem, uma visão. Como que você gosta de ser amado? Quais são as demonstrações de amor que você entende que você é amado? Se a palavra diz para mim amar o próximo como a mim mesmo, essas demonstrações é que eu devo passar para frente. Essas demonstrações de amor é que eu devo levar para frente e amar o meu próximo. O que para mim são demonstrações de amor, o que me faz sentir amado. Quando eu projeto alguém me amando ou sendo amado, o que eu vejo, o que eu espero? Eu gosto de ser tratado com indiferença? Eu gosto de ser tratado com arrogância? Eu gosto de ser desrespeitado?
Eu gosto de ter as minhas particularidades menosprezadas. Eu gosto de ter os meus sentimentos ou dores desprezados. Alguém aqui consegue levantar a mão e dizer: eu gosto disso, eu gosto de ser desvalorizado, eu gosto de ser desprezado, eu gosto de ser tratado com indiferença. Nós somos chamados a ser a luz do mundo, o sal da terra. Quando pessoas vêm a nós, e eu nesses 20 anos de caminhada, liderando, cuidando de ministério, atendendo pessoas, muitas pessoas chegaram até mim, e eu acredito que chegam até vocês com dores. E essas dores, elas foram causadas por várias coisas. Essas dores foram causadas no mundo, muitas vezes por um pai, por uma mãe, muitas vezes mais velhos por um filho, por um irmão, no seu trabalho, palavras ditas na sua juventude, como o Arno citou aqui. Pessoas, elas vêm machucadas, pessoas, elas têm suas dores, pessoas, elas têm suas dificuldades. E eu, enquanto alguém que amo as pessoas, agora pense, se eu chegasse com as minhas dores para o pastor Arno: pastor Arno, eu estou com um problema, eu estou com uma situação, pastor Arno, isso me incomoda, isso tem me causado dor. Imagina se ele me desse uma bicuda cada vez que eu falasse isso: sai fora daqui, seu chorão. Não é assim que ele me trata. O pastor Arno, enquanto meu discipulador, ele me acolhe, ele escuta aquilo que eu tenho para falar, ele me ajuda, me guia na direção que eu devo tomar. Com amor ele me exorta muitas vezes, mas sempre buscando o meu melhor, sempre cuidando das minhas feridas, e elas existem. Quando eu vim aqui para a igreja, antes de vir para a igreja, eu já testemunhei isso, que eu era muito autossuficiente. A minha vida me tornou autossuficiente. Eu sempre fui muito liberado dentro de casa para fazer o que eu queria. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava podre. Por quê? Porque eu não entendia o que era viver corpo. Para mim era só eu e ponto final. E pessoas me acolheram, pessoas me amaram, pessoas trataram as minhas feridas, pessoas me trouxeram para mais perto de Jesus. Em contrapartida, olha isso, eu me sinto bem quando alguém, principalmente os próximos a mim, percebe que eu não estou num dia e num momento bom. Muitas vezes a gente está meio chateado, não está? A gente tem nossos dias ruins, a palavra mesmo fala disso: no mundo tereis aflições, mas seja forte, né? Eu já venci o mundo, já venci o maligno. Nós já somos mais que vencedores, mas as aflições vêm. A palavra também diz que já basta o mal de cada dia. O dia mau, ele chega para todo mundo. O dia mau, ele vem para todo mundo. E esse dia mau muitas vezes nos causam feridas, nos causam dores. Eu tenho um testemunho que é uma coisa tão simples e poderosa ao mesmo tempo. Há uns anos atrás, todo mundo aqui sabe que eu tenho uma relação bem próxima de amizade com o Paulo e com o Renato. A gente caminha há algum tempo já junto. E há um tempo atrás eu estava meio chateado com as coisas. Eu estava meio chateado com as coisas e eu não entendia nem o porquê daquilo. Simplesmente eu comecei a ficar cabisbaixo. Simplesmente eu comecei a não querer mais as coisas. Simplesmente eu não conseguia mais buscar a Deus, eu não conseguia orar. E assim, uma pessoa, para quem me conhece, sabe que eu sou bem enérgico com algumas coisas. Sabe que eu chego a ser até animado demais às vezes, né? Faço umas piadas que não deve. Mas naquele tempo, às vezes eu estava meio cabisbaixo. E Deus tocou no coração deles. Tocou de verdade, levaram eu numa churrascaria. Vamos comer uma carne. Eu nem estava muito afim, mas vamos lá, a gente desliga um pouco do mundo, né? É difícil você pensar em outra coisa numa churrascaria, né? Você não fica pensando nos seus problemas, você está comendo carne, né? E vem, aí suba a carne, queijinho, né? Pão de alho, vem. E a gente estava lá, cara, e foi um tempo tão precioso para mim. Foi um tempo tão precioso onde eu pude lembrar que eu não estou sozinho. E quando eu digo não estou sozinho, entendo que às vezes a gente passa por momentos onde nós temos nossa família, certo? Nós temos nossos irmãos, nosso cônjuge, nossa esposa, nosso marido. E assim, quer dizer, não é que eles não contam, né? Porque eles são obrigados, né, a aguentar a gente. Eles também contam. Mas por muitas vezes o que nós precisamos é de amigos. Por muitas vezes o que nós precisamos é alguém que olhe para você e olhe você com aquela cara meio triste, meio borocochô, essa palavra ainda existe. E ele pega e fala: cara, vamos sair, não precisa comer carne, mas pode fazer alguma outra coisa. Vamos só descontrair um pouco. Aí na volta eu lembro que a gente parou o carro na minha casa, aquele dia eu nem fui dirigindo, fui de carona com eles. E eles no final puderam falar: a gente está vendo que você não está legal, a gente está vendo que você não está bem. Eu pude abrir algumas coisas rápido ali, a gente orou e assim,
Dali para frente eu percebi, eu não estou sozinho. E eu tenho Jesus no meu coração. Mas às vezes é difícil chegar nele. E às vezes a gente precisa de um irmão do nosso lado que nos traga para perto de Cristo. Novamente. Alguém que olhe para a sua dor e não jogue mertiolate em cima dela. Assopre. Não existe mais mertiolate também? Meu Deus. Não jogue polvidine. Não jogue polvidine na sua ferida. Mas que ele venha e assopre um pouquinho. Às vezes a gente não quer que arda mais, né? O processo muitas vezes tem que arder mais para ver cura. Mas talvez naquele primeiro momento da dor da pessoa, o que ela precisa realmente é de um paninho morno em cima. É de uma oração, é de um ombro amigo, é de uma palavra de consolo, é de companhia. Então nós somos chamados a isso. Eu me sinto bem. Quem aqui não se sente bem quando alguém percebe as suas dores? É chato quando a gente fica sozinho num canto e às vezes a gente quer que as pessoas vejam e as pessoas não veem. Eu já passei por isso. Fica brabo lá de propósito, né? Tomara que vejam que eu não estou legal. E daí passa o irmão, tudo bem, Fernando? Tudo bem? E segue a vida dele. Esse não é meu amigo. Não viu que eu estava ruim. Mas às vezes a gente precisa mesmo, a gente tenta disfarçar. Eu até compartilhei isso de manhã. Quando a gente serve na casa de Deus, existem momentos e momentos da gente abrir as coisas. E não é porque eu estou sempre feliz aqui ministrando, eu amo ministrar o louvor, ministrar a palavra, que as coisas estão sempre bem dentro de mim. Por muitas vezes eu vim aqui quebrado. Por muitas vezes eu até não queria estar aqui. Mas eu tenho um compromisso com Deus. E esse é o meu primeiro mandamento. É amar a Deus, é adorar Ele, é buscar Ele. Então naquele momento eu sorria. Está tudo certo. E lá no meu quarto, lá com a minha esposa, lá com o meu discipulador, eu abria com meus amigos, falava, não está legal na verdade. As coisas não estão tão bem quanto parece. E irmão, isso não é ser falso, isso não é uma máscara. Isso é o quê? Um senso de responsabilidade com a casa de Deus. Isso é um senso de responsabilidade. Nós estamos aqui para servir, e glória a Deus por isso. Nós somos afortunados aqueles que podem servir na casa de Deus. E no dia mal, você pede força para Deus, entrega para Ele aquela dificuldade e bora fazer aquilo que você tem que fazer. Ou quando você está chateado, você não trabalha. Tem que trabalhar, não tem que? Tem que levantar no outro dia e trabalhar. E a nossa vida é assim mesmo. Mas ao longo dessa caminhada existem pessoas que nos olham, que nos abraçam, que nos acolhem e que percebem as nossas dificuldades. Lá em Provérbios 133, do versículo 1 e 3, conhecidas. Salmo, desculpa, falei Provérbios. É que é Psalms aqui, deu ver o P. Está em inglês. O Arno curta essa língua russa. Lá em Salmo 133, 1:3 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordenou a bênção e vida para sempre. Viver, meu irmão, viver não é somente congregar no domingo aqui. Quando Deus fala essa palavra, ó quão bom e agradável que vivam em unidade, com que os irmãos vivam em união, Ele não está falando somente aqui do domingo, de manhã ou de noite, ou na hora que você se encontra aqui com o corpo. Nós somos chamados a ter comunhão o tempo inteiro, amém? A palavra diz, né? Vem o tempo, já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é esse que o Pai os busca para o adorar. Quando Jesus fala lá com a mulher samaritana, ela pergunta, os judeus falam que é para ir para Jerusalém, e os samaritanos falam outra coisa, e nós ficamos naquela confusão. Jesus falou, não tem mais esse tempo do lugar para ser adorado. A adoração genuína, em espírito e em verdade, aonde que habita o espírito da verdade? O espírito da verdade habita no meu e no seu coração. Então a adoração genuína e verdadeira, ela está no nosso coração. Então entendam, a nossa vida é uma adoração a Deus. O meu trabalho, o meu estudo, o meu dia a dia, não é só aqui na igreja, meu irmão. Se você vem com esse entendimento, que você esqueceu de Deus a semana inteira, mas o domingo você vem aqui, você senta aqui, você adora a Deus, reveja os seus conceitos. Deus quer ser adorado e Ele é digno de ser adorado em todos os momentos. Em todos os momentos da sua vida. E essa junção dos santos, a hora que o corpo vem aqui, é o ápice da adoração a Deus. É onde eu posso adorar o Deus do lado do meu irmão, do lado da minha irmã, do lado do meu pastor, do lado dos meus filhos. É onde nós nos juntamos para adorar a Deus. Nós engrandecemos o nome de Deus juntos e nós somos fortalecidos como igreja.
Um dos principais papéis da celebração de domingo, a gente vem aqui com o intento de entregar o nosso culto racional ao Senhor, mas ele também é para que nós nos edifiquemos uns aos outros. Para que muitas vezes o irmão, que eu não vejo durante a semana, eu posso ver aqui. Porém, contudo, sobremaneira, a nossa igreja é uma igreja que vive em grupos familiares, amém? E discipulado. E essa é uma ferramenta poderosa para que nós vivamos juntos. Porque daí não é mais o pastor cuidando de 300 pessoas, tendo que dar atenção para 300 pessoas, mas são vários núcleos menores que podem se cuidar e podem se amar e podem viver em unidade. Então esses núcleos, esses grupos familiares, eles vivem a igreja. Nós somos a igreja. O meu grupo familiar é a igreja. E nós vivemos em unidade, e isso é bom e agradável a Deus, e ali ele determina a bênção para sempre. Assim é no grupo familiar do Charles, do pastor Arno, da Fábio, do Paulo, do Renato, de todo mundo. Então a gente tem que entender, quando Deus fala, ó quão bom e agradável que vivam os irmãos, você não pensa só na celebração, você pensa em todo a sua vida. Nós vivemos em unidade, nós temos a necessidade de servir e de ajudar um ao outro. Muitas vezes a gente tem que servir de maneiras que a gente pensa que o servir é só como oração, às vezes. Não, mas o servir eu posso orar para o meu irmão. Às vezes o serviço é mais simples que uma oração, é só um abraço. Às vezes o serviço é levar teu amigo numa churrascaria. A gente tem... tocou no coração de alguns aí, ó. Fã da linguagem. Mas nós temos maneira de servir uns aos outros. Quem me conhece de perto sabe que eu sou muito bom para servir fisicamente. Então eu gosto de... Gostar eu não gosto, mas a gente faz. Eu sou bom em carregar peso. Eu sou bom em arrumar as coisas, né? Já fiz várias coisas na casa de outras pessoas. E eu gosto disso, de verdade. É uma maneira que eu me sinto produzindo para o reino, servindo as pessoas. E cada um de nós é chamado para servir nas diversas áreas. Muitas vezes até mesmo com o bolso. Por que não? Se nós somos chamados a viver em unidade, a cuidar um pouco da vida do meu irmão, a tomar cuidado de como ele tem vivido, atento para as necessidades uns dos outros, ensinando, instruindo, aprendendo, vivendo. Muitas vezes eu vou ver algum irmão meu que está precisando de uma necessidade financeira, ou está precisando de alguma coisa. A gente tem que estar atento, e para isso a gente tem que estar vivendo, certo? Porque muitas vezes, se você prestar atenção na pessoa só na hora que ela estiver aqui, você não sabe o que está acontecendo. Mas talvez você, enquanto líder, discipulador, você pode acompanhar a vida dela e falar, todo mundo tem seu dia ruim, inclusive financeiro, não é verdade? Poxa, as contas não fecharam. Estou precisando de um bujão de gás. Estou precisando de uma cesta básica, coisa simples muitas vezes. Nós temos a responsabilidade de buscar essa solução para as pessoas em amor. Fiquem atentos a isso. Quando o Espírito Santo revelar, mostrar, seja no seu grupo familiar ou no amigo da pessoa do seu grupo familiar, esteja atento para servir essas pessoas. Não perca a oportunidade quando alguém falar para você, tal pessoa precisa que você vá orar lá por ela. Eu vou. Uma coisa que eu coloquei no meu coração, uma coisa que eu gosto muito é do louvor. Talvez eu não seja tão bom nisso, mas eu gosto demais de tocar um violão e cantar, de verdade mesmo. Então um dia eu falei para Deus, aonde o Senhor me levar, eu vou tocar. Então já toquei em funeral, já toquei em aniversário, tive uma oportunidade uma vez que foi quase que o ápice da música, toquei lá na Marcha para Jesus, no caminhão. Mas aonde Deus me mandar, eu vou tocar. Pode ser lá no caminhão, ou pode ser aqui no enterro, servindo meu irmãozinho que precisa de uma música. Pode ser no meu grupo familiar, pode ser numa reunião que esteja aqui na igreja, ou aqui mesmo no louvor. Eu vou servir com isso. Deus deu ferramenta para nós servirmos uns aos outros. E essas ferramentas, esse serviço, é ali que nós demonstramos o nosso amor. É uma das maneiras de demonstrar nosso amor, servindo ao nosso próximo, amando um ao outro. Amém? João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35, eu quero ler com vocês. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Assim como os amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. O 5, fortíssimo. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus condiciona a palavra ser discípulo a amar um ao outro. A maior expressão de que você é um discípulo do Senhor Jesus. Nós somos uma igreja que trabalha debaixo do discipulado.
Seja no 1 a 1, seja um discipulado por amizade, nós trabalhamos ali no discipulado. Mas não é para tornar alguém discípulo meu, é para tornar discípulo de Jesus. Eu abençoo os meus e levo eles a ter conhecimento, a ter entendimento da palavra, oro com eles para que eles se tornem discípulos de Jesus. Por quê? Porque a palavra diz que a marca do discípulo é o servir um ao outro. A marca do discípulo é amar um ao outro. A palavra é bem clara. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Quer dizer, se você não tiver amor um pelo outro, você não é discípulo de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. É verdade isso. Se você não amar o seu próximo, você não é um discípulo de Cristo. E quem não é discípulo de Cristo é multidão. E a multidão caminha perto, vê algumas coisas, mas não conhece o mestre de perto. E nós somos chamados a ser discípulos, caminhar próximo a Ele. E o primeiro passo que você tem que dar é amar o teu próximo, é servir o teu próximo, para que Jesus te reconheça como discípulo dele. Amém? Mas então como devemos amar? Como demonstramos esse amor um pelo outro? De qualquer forma? Então amar, eu só amo. Não existe um padrão do amor, existe de qualquer forma. Um testemunho que eu trouxe de manhã, tá? É só um fictício, tá? Eu digo que eu amo a Raquel. Eu amo ela, de verdade. Mas eu bato nela de vez em quando. Isso é amor de verdade? Isso é uma maneira de amar uma pessoa? E quando eu falo agora na questão, eu falei na questão física. Obviamente que eu não bato nela, porque eu ia apanhar com certeza. Apesar de ela ter aquele tamanho ali, ela fica bem grandona quando ela está brava. Então, eu não bato nela, é óbvio. Mas eu já machuquei ela com palavras. Então, muitas vezes eu estou falando, eu te amo aqui desse lado, mas desse lado eu estou ferindo a identidade dela. Eu estou falando, eu te amo, e não estou valorizando aquilo que ela é na minha casa. Eu digo a ela aqui, eu posso falar aqui de púlpito, falar eu amo a minha esposa. E desmerecer, ser arrogante, aquilo que eu falei, tratar ela mal. Isso é uma maneira correta de amar? Não é. Assim como essa maneira está errada, nós também temos um retrato do que é o certo. E é o famoso 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Se vocês quiserem abrir lá, eu vou ler ele do 1 ao 13. 1 Coríntios 13. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Eu peguei todo ele. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse, aqui fala de obras, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, fala de sacrifício. Se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. A tua obra, o teu sacrifício, se você não tiver amor, não serve para nada. Ele fede para Deus. Se você não amar o teu próximo, as tuas obras não prestam. O teu sacrifício não serve para nada. O amor é sofredor. Agora marquem a partir do 4 aqui, meu irmão, que fala as características. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Mas, o maior destes é o amor. Existe uma palavra aqui que ela me ajudou muito, quando eu comecei a entender isso. Que ela diz aqui, né? O amor verdadeiro, ele não suspeita o mal. O não suspeitar o mal, nós, enquanto corpo de Cristo, o pastor Werner sempre fala isso, né? Que nós somos umas limas, assim, que vai dando no cantinho do outro, assim. E acontece muito. Acontece muito. Eu já chateei muita gente. Eu já chateei muitas pessoas com a minha maneira de falar. Uma coisa que é um testemunho. Eu sempre fui muito arrogante nas minhas palavras, quando eu entrei aqui na igreja.
Antes de ter um entendimento do que era Cristo, e mesmo quando eu tive um entendimento, eu passei por um processo onde eu era extremamente arrogante. Para mim a verdade tinha que ser dita, não interessava quem machucava. Então eu chegava com a verdade, e até brinquei de manhã que para mim a palavra era assim: errou é banco. Errou é banco. Quem é das antigas conhece daí. Errou é banco, vai, bora pro banco lá. Mentiu, banco, 3 meses para você, ela vai pensar no que você está fazendo. Tipo o cantinho do pensamento lá, né, da correção. E assim, eu tinha prazer nisso. Eu me achava tão superior em algumas coisas que a pessoa errou, não tem que pagar. E tamanho era isso que quando eu fazia alguma coisa errada, eu falava: não, eu sou digno mesmo, me chicoteio. Sou digno de punição. Até um dia que eu estava tratando uma situação, e isso, sabe, isso é uma das coisas que me trazem até uma certa comoção. Tinha um menino que estava aqui ele tocava comigo na Rede Jovem, tocava guitarra, quando eu estava liderando a Rede Jovem, e um pouco antes de ir para o retiro, ele deu um vacilo. Pouco antes do retiro, ele estava tocando, ensaiando, estava na minha equipe, a gente estava animado. Retiro, para quem é jovem sabe, assim, a expectativa que a gente gera sobre aquele momento. E ele estava tocando e ele deu um vacilo. E ele chegou até mim, falaram para mim o que havia acontecido. Ele veio e falou comigo, falou: Fer, é verdade mesmo. E eu falei para ele: cara, poxa, até fui, naquela época até que fui bem compassivo com ele. Eu falei: ó, cara, eu te amo, mas você não pode tocar no retiro. Tirei o cara da equipe. Até hoje eu não sei se aquilo foi uma direção de Deus ou foi uma estupidez para que eu pudesse testemunhar hoje. Hoje esse cara não está mais aqui com a gente. E ali começou o processo. Onde talvez a única coisa que ele tinha, eu fui lá e tirei dele. Falta de sabedoria. Eu não era nem discipulador dele, talvez pudesse chegar para o discipulador: vamos trazer para perto. Hoje eu entendo isso. Quando alguém erra, quando alguém peca, quando alguém traz alguma situação complicada, eu trago para perto. Eu quero que fique perto de mim mesmo. Eu quero que fique perto para que eu possa acompanhar, para que eu possa orar, para que eu possa ser esse paninho quente em cima da ferida. E não aquele que espelha as pessoas. E, infelizmente, esse cara, ele, né, hoje inclusive eu encontrei com ele hoje, e ele continua fora do caminho de Deus, e às vezes eu tenho que lutar contra isso, entregar para Deus. Deus, né, se eu fiz errado, me perdoa, me dá uma oportunidade para consertar isso. Então nós somos chamados a sarar as pessoas, não maltratar elas, não julgar elas. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Eu julgava que o pecado do cara era maior que o meu. Eu julgava muitas vezes isso: o pecado do irmão é maior que o meu. E é banco, e tem que afastar, e tem que separar, e tem que ser punido, e não é justo. Essa palavra era um rema na minha boca. Não é justo. O que não é justo? É justo um homem em formato de Deus se fazer homem e vir aqui morrer por causa de mim? Não tem justiça nisso. Tem a vontade perfeita de Deus. Quem sou eu para questionar a justiça, o que é justo? E diante disso, Deus falou para mim, depois de um tempo refletir, e Deus falou: por que você trata as pessoas desse jeito, se não é assim que eu te trato? Toda vez que eu errei, e aqui eu posso dizer para todo mundo que pode erguer a mão e falar: todas as vezes que nós erramos, Deus nos traz para perto, não é verdade? Todas as vezes que nós falhamos com Ele, todas as vezes que nós falhamos com o seu nome, que nós falhamos com a sua noiva, Deus traz a gente para perto. Ele não fala: vai sentar lá que eu vou ficar sem falar com você 3 meses. Não, Ele nos acolhe. Nós somos chamados a ser espelho de Jesus Cristo na terra. E Ele falou: se eu não te trato assim, por que você está tratando as pessoas desse jeito? Por que você está tratando as pessoas desse jeito? Eu testemunhei de manhã, quando eu jogava bola, quem é aqui das antigas? Eu estou vendo, o André jogava muita bola comigo. Eu era extremamente violento. Eu machucava as pessoas. De verdade mesmo assim. E quando eu falei, não foi no categórico. Eu já quebrei tornozelos de pessoas jogando bola. Tamanha violência que eu jogava. Era só um jogo e eu dava tudo de mim. E Deus falando: olha o que você fez. Me dava aquele remorso depois, mas o arrependimento nunca veio. Aquele remorso. Sabe o que eu ganhei com isso? 3 cirurgias no joelho. Deus preferiu me quebrar, literalmente, do que deixar eu fazendo aquilo. E glória a Deus por isso. Hoje eu estou aí meio manco, mas eu entendi o que é o amor ao próximo, e entendi que o valor dele é maior do que o meu para mim. Eu amo mais ele do que, né?
Eu amo meu irmão, eu quero que o bem dele no futebol, seja em qualquer outra área. E Deus muitas vezes vai quebrar a gente se a gente não amar o próximo. Se eu ficar tratando os outros com aspereza, como eu fazia, Deus ia me isolar. Eu não estaria aqui hoje, provavelmente. Se eu não tivesse entendido isso de que eu tenho que amar o meu próximo semelhantemente como eu amo a Deus, eu talvez não estivesse aqui hoje ministrando, tocando o louvor, a palavra, cuidando do grupo familiar, amando pessoas. Mas Deus veio e me quebrou. Deus veio e me quebrou. E falou, você tem que amar como eu te amo. Você trata as pessoas como eu te trato. O reflexo do tratamento não é as pessoas ao seu redor. O teu reflexo direto é Jesus. A maneira como você é tratado por Ele, pelo Espírito Santo, você trata o teu próximo. Qualquer coisa fora disso, meu irmão, vem do diabo. Entenda isso. Nós somos chamados a tratar as pessoas com amor, com mansidão, com humildade, com respeito. Dando valor, valorizando as características de cada um que Deus criou. Nós somos chamados a amar uns aos outros. Amém? Amém. Nós somos chamados a amar uns aos outros, amar o pecador. Tanto o que está fora, mas também o que está aqui dentro. Nós não somos chamados a amar só o pecador que está lá fora. Porque lá fora é muito fácil, né? Você já espera que a pessoa esteja cheia de carrapicho quando você vai lá fora. A pessoa que está no mundo, a pessoa que não conhece a Jesus, nunca teve um encontro com a palavra, você chega lá e ela pode falar o que ela quiser. Ela pode falar, eu vivo na prostituição, eu vivo na homossexualidade, eu vivo na bruxaria. Você fala, não, mas venha para Jesus que Ele te recebe. Não é assim? A gente traz as pessoas, porque dentro da casa da gente a gente trata diferente muitas vezes. Nós somos chamados a amar também aquele que peca aqui dentro. Quando tem um erro, quando tem uma situação complicada, nós somos chamados a ser corpo, a entender a dor do meu irmão. E assim, não é só a questão do o que aconteceu, mas o amor verdadeiro, ele vai além. Meu irmão, chega perto aqui. Por que isso aconteceu? O porquê? O que aconteceu que levou você a fazer isso? O que levou você a ter esse sentimento na sua vida? O que levou você a agir dessa maneira? Isso é se inteirar da vida do outro, é demonstrar amor, empatia, relacionamento, onde todos nós podemos crescer em direção a Cristo Jesus. Mas isso parte de mim. Então assim, glória a Deus para aqueles que vão lá fora buscar os perdidos. Está tudo certo, esse caminho vem de Deus. Mas nós não podemos tirar o olho da nossa casa. E nós somos chamados a nos amarmos em espírito. Nos amarmos com amor ágape de verdade, buscando sempre o bem do próximo, zelar pelo bem-estar, entender as dificuldades e lutas, oferecer o ombro para chorar. Muitas vezes as pessoas só precisam chorar. Muitas vezes as pessoas só precisam deitar no nosso ombro e chorar. Eu não quero falar nada, só quero chorar. Oferecer um abraço na hora da angústia, oferecer o bolso muitas vezes, e enfim, ser igreja. Então é para isso que eu e você somos chamados, meu irmão, para nos amarmos mutuamente. Para amar a Deus acima de todas as coisas, amando ao meu próximo, se importando com Ele. Cuide da maneira como você fala do teu próximo e com o teu próximo. Busque a revelação de Jesus Cristo naquela hora, daquilo que Ele espera que você fale, da maneira como você haja, para que nós podemos crescer em amor. Quando eu entrei na Shalom em 2023. Não, 3. Eu olhei o 3 ali. Eu entrei em 2023, eu sou pastor aqui, pensa. 2003. Quando eu entrei aqui, eu lembro que eu entrei lá no Erasto Gettner, lá no Salão do Erasto lá. Eu lembro que a nossa igreja naquela época, hoje tem menos, mas ela era cheia de banner para todo quanto é lado, assim. Falando de verdades em Jesus Cristo, falando de identidade, falando de maneiras de como nós devíamos nos portar com Cristo Jesus. E tinha um banner que me chamava muita atenção. Coloca aí, Ana. Quem que é aquele cara bonitão ali? Olha, barbudão. Mas o que eu quero chamar a atenção, eu fechei a cara aqui do cidadão, porque eu não sei quem que é, vai que ele não gosta, né? Tá na projeção. Depois você tenta descobrir quem que é. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrei nessa casa, com todos os meus podres que eu vim, sendo rejeitado, morei com a avó, morei com a mãe, morei com o pai, morei com a tia, morei com a madrinha, morei com o amigo. Eu era de todo mundo e não era de ninguém. Um espírito de rejeição tremendo, uma autossuficiência que não me deixava ser tocado por ninguém. Essa arrogância toda veio porque ninguém tocava em mim. Eu não permitia ser tratado por ninguém. Era eu e pronto. E quando eu entrei aqui com todos os meus podres, quando o Rude me convidou para vir para a igreja,
e falou: vamos lá jogar um futebol, vamos lá ter um tempo porque é gostoso. Eu vim jogar bola numa tarde, no dia seguinte eu vim para o domingo, e esse banner me chamou a atenção, e ele diz: um povo que se importa. Isso para mim fala de uma identidade. Isso para mim fala de algo que existe dentro da nossa casa. Eu permaneci nessa casa, eu fui acolhido aqui, e sou pastor hoje aqui, e a minha família está aqui comigo, e meus amigos estão aqui comigo, e muitos deles passaram por essa caminhada. O Rude, o Andrei, a Raque, o Jax, participamos de grupo junto, que fizeram parte dessa história, porque eles se importaram comigo. Você entende a diferença que faz quando alguém se importa de verdade? Eu só falava palavrão, eu não tinha fidelidade com nada, eu tinha vícios, eu estava podre, e assim mesmo as pessoas se importaram comigo. Alguém olhou para mim e falou: eu me importo com a tua vida, eu me dedico e eu resolvo amar você independente das circunstâncias. Eu vou amar a Deus amando a tua vida, e investiram na minha vida. Então por isso que eu digo, um povo que se importa é uma identidade dessa casa, é uma identidade que ela está gravada no coração de cada um. Nós somos chamados ao ensino, a aprender palavras, nós somos chamados a nos mover em profecia, glórias a Deus por isso. Mas a identidade dessa casa é um povo que se importa com o seu próximo, e isso ninguém pode tirar. Eu fiquei lutando com essa palavra semanas, e Deus falava a mesma coisa: vocês são um povo que se importam. Às vezes nós deixamos que as coisas tomem proporção de eu agir com indiferença para com o meu próximo, mas lá dentro do teu coração, lá dentro do meu coração, existe algo que diz: eu amo o meu próximo. E todo o crescimento que a gente busca no reino de Deus, dentro dessa casa, ele vai vir através do amor. Quando eu amar o meu próximo, quando eu cuidar do meu próximo, ele vai dizer: lá naquela casa tem pessoas sendo cuidadas. Eu lembro que, um parênteses que eu não falei, eu lembro que eu vim aqui porque o meu primo já vinha aqui, e ele já caminhava com o Rude, e eu só vim aqui porque ele falou: cara, lá é muito legal, lá as pessoas não vão te tratar mal, lá você não vai ser julgado, as pessoas são bem legais. A palavra era essa: são bem legais. Uma palavra tão simples: as pessoas são legais. Falei: se as pessoas são legais, eu vou lá, né? E eu fui acolhido, eu fui recebido numa casa, num povo que se importa. E isso, meu irmão, não é só eu, isso é eu, é você. Nós nos importamos um com o outro, nós cuidamos. Essa palavra, o mundo tenta detonar ela, cuidar da vida do próximo, e realmente eu cuido da vida do meu próximo. Eu tenho interesse na vida do Renato e da Patrícia, eu tenho interesse na vida do Charles e da Bia, eu tenho interesse na vida do Jax e da Fábio, eu tenho interesse na vida da Tati e do Andrei, eu tenho interesse na vida de cada um de vocês, para que juntos nós possamos nos amar e crescer em direção a Cristo. Mas a marca, eu sou um discípulo do Senhor Jesus, e a marca do discípulo é quando nós amamos uns aos outros. Amém? Charlão, quer subir com a equipe? E como eu disse, entenda que isso é uma identidade que está gravada, é um carimbo que está no nosso coração. Quando vier qualquer palavra contrária, não suspeite o mal do próximo. Até eu recitar: não suspeite o mal. A gente às vezes dá uma cutucada um no outro. Se alguém fizer alguma coisa errada para você, pense o melhor. Pense o melhor. Alguém se atrasou por algum motivo, foi por um bom motivo. Alguém não veio, alguém não te chamou para o casamento. Eu já passei por isso. A pessoa veio falar comigo: nossa, eu queria ter te chamado, mas não deu, porque os parentes foram muito. Está tudo certo. Agora imagine: não me chamou para o casamento. Tantos anos andando junto, não me chamou. Poxa vida, não é meu amigo? Não, o verdadeiro amor não suspeita o mal, ele se importa de verdade. E nós somos chamados a ter esse amor um pelo outro. Amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? Eu queria que você baixasse sua cabeça por um instante, e eu queria orar. Foque no Senhor Jesus agora, meu irmão, e assim, receba aquilo que o Espírito Santo quer falar, receba aquilo que o Espírito Santo quer trazer na sua vida. Não trave, deixa que Ele age na sua vida. Obrigado, Paizinho, por essa noite especial, Deus. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem feito a diferença nessa casa, Paizinho, e tem nos levado, Pai, a esse amor verdadeiro, Paizinho.
Ô Senhor Jesus, trabalha no nosso coração, Pai. Mostra para nós, Pai, o que é amar de verdade, Senhor Jesus. Mostra para nós o que é amar de verdade, Pai. Se o Senhor confirmou essa palavra no meu coração, Pai, essa frase, Pai, que o Senhor confirme na vida dos meus irmãos agora, Paizinho. Nós somos um povo que se importa. Nós somos um povo que valoriza o nosso irmão. Nós somos um povo que valoriza nossos discípulos. Nós somos um povo que valoriza os nossos filhos. Nós nos amamos, Paizinho. Que o Senhor continue nos crescendo, Paizinho, nesse amor ágape, Pai. Que a gente possa realmente crescer nesse amor, Pai. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Servir amando ao Senhor, mas amando ao próximo, Paizinho. Ô Senhor Jesus, se o nosso coração ainda muitas vezes se torna como um coração de pedra, Paizinho, que o Senhor transforme num coração de carne, Pai. Nos dá as dores das pessoas, Paizinho. Senhor Jesus, para aqueles que estão com seu coração aberto aqui, Paizinho, entrega, Paizinho, as dores das pessoas que estão ao seu lado, Paizinho, para que nós possamos nos amar, Paizinho, interceder, cuidar um do outro, Paizinho. Sim, Senhor Jesus. Continue com o olho fechado, meu irmão. Eu tenho para mim que aquilo que nós decidimos no nosso coração, assim como a nossa rendição ao Senhor Jesus, ela vem junto com uma exposição ou um ato que sai de dentro do nosso espírito, da nossa alma e envolve o nosso corpo. Então eu queria chamar você que quer esse amor de verdade sobre a sua vida, esse amor essa compaixão pelo próximo, que você dê um passo físico na sua vida e que você venha aqui para frente e adore ao Senhor Jesus e cele essa decisão no teu coração. Essa decisão de que você decide amar o próximo com amor ágape, que você decide curar a ferida daqueles que estão ao seu lado, que você não quer ter um amor fingido. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Se coloque aqui à frente, adore a Deus e receba essa confirmação no seu coração em nome do Senhor Jesus.